voltar com Primavera Saúde e hoje nós vamos falar de um assunto que tem aparecido cada vez mais nessa vida corrida, mais intensa, muita gente trabalhando muito também. A gente fala hoje da Síndrome de Burnout, ou Burnout, como muita gente fala, né? Para isso recebemos aqui no estúdio a psicóloga Karina Meng. Seja bem-vinda. Eu que agradeço de estar aqui, um assunto muito importante e que, como todos os outros da saúde mental, mais informações, desmistificar o que se trata ele realmente é importante, e eu achei muito legal essa iniciativa de vocês estão de parabéns. Obrigada. Bom, o que é, né, doutora, a Síndrome de Burnout, para quem ainda não ouviu falar desse nome? Ele é caracterizado hoje como um distúrbio psíquico, mas de forma geral ele acaba sendo um esgotamento físico, emocional e está relacionado ao trabalho. Então, assim, sobrecarga de trabalho, excesso de trabalho, muitas vezes características da pessoa ou do próprio ambiente de trabalho que chegam a causar uma exaustão e vem sinais, vem sintomas e a pessoa, né, acaba ficando num estágio em que fica muito difícil continuar, às vezes até comprometendo a própria vida profissional. É como se fosse um estresse mesmo? É um tipo de estresse? Ele acaba sendo um tipo de estresse, mas ele é focado bem no trabalho, né? Ele não deixa de ser um estresse, só que acaba sendo um esgotamento tão grande, digamos assim, que do estresse ele acentua muito mais os sintomas. E ele está bem relacionado ao ambiente profissional. Então, todo ele acaba indo bem direto à parte do ambiente de trabalho. Tanto que tem pacientes, como a gente estava conversando antes, que às vezes eles acabam pegando até um abuso do trabalho que passar em frente ao ambiente de trabalho acaba sintomatizando. Eles acabam tendo palpitações, sudorese, né? Isso estando afastado, mas por ainda estar acometido pela doença. Prejudica completamente a rotina de trabalho, então, cria esse bloqueio. Cria-se esse bloqueio quando já está numa fase bem adiantada, né? É importante a gente colocar isso. Ele não vem assim de um dia para o outro, de uma semana para outra, a pessoa está com síndrome de Burnout. Ele acaba dando sinais de que realmente o corpo está comprometido, de que realmente a tua parte mental, a tua parte cognitiva, ela está sofrendo com pressões, com excessos e muitas vezes, né, muito nosso ser humano, a gente nunca dá importância para o limite que a gente tem. A gente sempre diz, não, mas é só um estressinho hoje, daqui a pouco passa, daqui a pouco final de semana eu dou uma relaxada, semana que vem tá tudo certo. Os sinais continuam e aí eles começam a aparecer mais sintomas até realmente chegar num estágio em que a pessoa não tem condições de continuar. Ela acaba procurando ajuda profissional, acaba realmente avaliando. Às vezes nem ela se dá conta de que é aquilo, né? Ela só percebe que não tá bem. Que algo tá errado. Algo tá errado, eu não tô bem e eu não sei o que tá acontecendo e acaba indo para ajuda. Isso que a doutora falou, quando a pessoa vai deixando, é só um estresse, vai passar, eu sempre fui assim. Isso é um problema, demorar a entender que tem algo errado? Para a questão de tratamento acaba também? Se tornando, sim, porque quanto mais avançado ele está, digamos que mais a gente vai ter que se dedicar para a recuperação dele. Né, mais avançado e vai ter casos que às vezes a pessoa precisa se afastar do ambiente de trabalho, ela vai precisar realmente pegar férias ou pegar atestado, porque realmente o estágio está muito mais avançado. Então, se a gente já começa a observar, ver que os sinais estão aparecendo e prestar atenção, com certeza muita coisa eu já vou evitar. Às vezes eu não vou precisar nem chegar ao médico, nem vou precisar pegar um atestado, eu já vou conseguir administrar aquela situação sem chegar a extremos. Quais são esses extremos, assim, né? Quais os sinais de alerta que a gente pode entender que ou é uma síndrome, ou enfim, essa síndrome extremos são assim, esse problema. A pessoa, ela, no ambiente de trabalho, ela já começa às vezes a chorar sem motivo, começa a falar com a pessoa e ela já vem, fica chorosa. Ela acaba tendo, como o abalo emocional está afetando ela também afeta a parte cognitiva. Então, atenção, memória, concentração, tudo isso afeta. E aí ela começa muitas vezes a ter problemas de memórias no trabalho, ela começa a ter esquecimentos, ela começa a estar desanimada, o trabalho não tem o mesmo rendimento, mesma produtividade. Chega o momento de ir trabalhar, a pessoa começa com sudorese, a pessoa começa com taquicardia. Antes de ir para o trabalho mesmo? Antes de ir para o trabalho. Eu tô com 3 pacientes em consultório hoje que estão com a síndrome. E as falas são essas. Chega perto do horário de ir para trabalhar, começa a ansiedade, começa a vir aquele mal-estar, ou seja, ela nem identifica, mas o cérebro sabe que ela está
né, tá chegando o momento dela estar exposta àquele ambiente, e aí o corpo já começa, de certa forma, a reagir. Ou seja, não é para ti ir. O corpo está dizendo isso. Lá não tá bom. Tu tá exposto a um ambiente que não tá te fazendo bem. Não é o ambiente em si, mas às vezes é o contexto, é a forma como eu estou lá, ou se eu estou muito lá e não estou tendo equilíbrio na minha vida. A gente tem que avaliar muitas vezes os casos, né? Para a gente exemplificar aqui, né? A gente vai conversando sobre o assunto e vai me vindo à memória também. Eu já passei por uma situação de estresse, onde em frente à câmera, em uma apresentação ao vivo, eu tive um bloqueio. Eu sabia, fui diagnosticada depois com estresse, tive esse bloqueio em frente à câmera, ao vivo, um apagão, né? Consegui retomar, claro, e apresentar tudo tranquilo, mas foi um momento mais tenso, assim. Naquela época não foi falado nada sobre síndrome de Burnout, enfim, foi falado de estresse. Nesse caso, talvez poderia ter sido um sintoma da síndrome? Sim, provavelmente sim. O sintoma, sim, já a gente certifica-se que seja, né? Tu mesmo, por te conhecer, pelo teu histórico, teu ambiente de trabalho, foi a primeira vez que deu. Então, já descaracteriza não ser ansiedade, nervosismo, né? Alguma coisa que estaria novo no teu ambiente. Era algo que tu já estava familiar e acostumada. E o fato de abalar cognitivamente, vem um apagão, vem aquele branco, vem às vezes a tontura, parece que eu vou desmaiar. Internamente acontece toda essa mudança e realmente o organismo está mostrando, olha, não tá legal, né? Tu tá exigindo muito mais de mim do que eu posso te dar, tu não tá conseguindo repor. E dependendo a fase, o estágio que tu tá, às vezes ele começa como um estresse e tu poderia estar só com um estresse. E se tu não buscasse ajuda ou tu continuasse aquele ritmo, aquela rotina, sem fazer nenhuma alteração ou mudança, aquele estresse ele ia se intensificar e ia acabar chegando na síndrome de Burnout. Que aí muitas vezes o prejudicar seria isso. Quantos outros momentos tu teria que ter um apagão em frente à TV? Quantos outros momentos que talvez tu não estaria bem, estaria disposta para estar desenvolvendo o teu trabalho? E às vezes não precisaria chegar a esse extremo para mim observar que eu não estou no meu melhor, ou que eu não estou bem. E você falou, às vezes a gente sente muita mudança, mas acontece de as pessoas que estão fora não perceberem, porque, bom, naquele momento, usando esse exemplo ainda, naquele momento quem estava de fora pensou que eu esqueci o texto. Enquanto esse apagão ninguém viu que eu tive. E em outros casos isso acontece de às vezes as pessoas que estão ao redor não perceber que esse estresse já está num nível muito maior? Tem muitos sintomas que a pessoa sente, tipo, para quem está sentindo é uma proporção gigante, para quem está sentindo parece que ela está passando muito mal. Mas para quem está de fora, não é muito visível. Por exemplo, a sudorese, muitas vezes não é visível, taquicardia, né, não é visível. Às vezes a pessoa sente um mal-estar ou uma tontura. Se tu não manifestar de forma gesticulando, ninguém vai perceber, tá tudo ok. O que é visível mais acaba sendo o choro, né? Muitas vezes o desânimo, a pessoa está trabalhando e às vezes ela dá aquelas viajadas, sabe, para estar fora do ar. Aí eu acho que esses momentos, quem convive mais no ambiente de trabalho pode perceber. Olha, tu não tá legal, ó, tu tá dando a e volta. Mas fora isso, é mais da própria pessoa perceber. Quais as causas né, que levam a essa síndrome? Não falando do estresse, mas da síndrome realmente. Um excesso de trabalho, excesso de tempo de trabalho, o que pode gerar? A carga horária é um deles, então a carga horária é excessiva. Vamos colocar assim, que atipicamente tem certos momentos que exigem que a gente se dedique um pouco mais a certas atividades. Então, às vezes vai ter uma semana que vai fazer hora extra, vai ter um trabalho que vai exigir uma dedicação a mais. Ok? Agora, quando isso passa a ser uma rotina, quando tu começa a estar disponível muitas horas pro trabalho, isso sim vai começar a exigir do teu corpo muito mais. Quando a gente está para o trabalho, a gente está com a nossa musculatura toda rígida, a gente está em prontidão de alerta, a gente está tenso, porque aquilo nos exige responsabilidade, comprometimento, atenção. É diferente de quando a gente está relaxado, vendo uma TV, que o corpo está solto, né? É muito diferente o modo como o corpo se comporta diante desses contextos.
Então, se eu estou sempre disposta a isso, o meu corpo está sempre em estado de alerta, ele não vai conseguir por muito tempo se manter assim. Aí aparecem os sinais. Não é só uma questão mente, então o corpo todo se prepara. O corpo e a mente, exatamente. Então, a carga horária, o excesso de trabalho acaba sendo um deles. Por quê? Porque tu vai estar rígido, tu vai estar ali tenso numa maior parte do tempo. Outro acaba sendo também a parte da pessoa se cobrar muito, a pessoa ser perfeccionista, ser detalhista, porque isso também demanda muito. Ela fica tempo avaliando as coisas, ela fica fazendo com muito atenção, ela tem dificuldade daí de delegar, porque ela acha que as pessoas não vão fazer tão bom quanto ela faz, aí ela acaba abraçando muito mais atividades. Hoje, querendo ou não, a gente acaba falando nesse assunto, né? A tecnologia também acaba nos auxiliando. Então, a gente encerra, às vezes, o expediente 6, 7 horas, mas o cliente, o fornecedor, continua, o colega de trabalho, no WhatsApp, no celular. Ninguém desliga mais, né? Não desliga. Então, por mais que às vezes eu estou lá no barzinho com as amigas fazendo um happy hour, mas eu estou ali no celular olhando, eu estou respondendo um cliente, ou eu estou verificando algo que chegou, eu não consegui desconectar ainda. E aí o meu corpo de novo volta ao estado de alerta, né? E aí, se eu tenho uma noite reparadora de sono, durmo bem, se eu tenho uma boa alimentação, se eu faço atividade física, se eu tenho momentos de lazer com a família, brinco com o cachorro, ando de bicicleta, isso faz equilíbrio para o meu corpo. Porque aí o meu corpo está repondo também toda essa carga que gasta para me colocar em estado de alerta. Só que isso não acontece em função da carga horária, né? Acaba sendo trabalho, casa, casa, trabalho. Trabalho, casa, trabalho. E aí, em função disso, o corpo vai colocando toda a energia dele. Aí chega um momento que o corpo já não tem mais o que repor e começa a aparecer a irritabilidade, o cansaço. A pessoa não tem mais paciência para estar com as pessoas. Às vezes é comum até fugir das pessoas. Não é fugir porque, eu não gosto da pessoa, mas é porque... que saco ter que falar, sabe? Tipo, o fazer o social, quietinho. Eu quero ficar quietinho, em silêncio. A pessoa começa a ter ou mais sono, ou começa a ter insônia. A pessoa começa ou a comer mais, ou a perder o apetite. Começa a ter alterações. Ela vai perceber que realmente ela começa a ter alterações com isso. E aí, muitas vezes, ela não dá muita atenção, muita bola, porque, não, daqui a pouco passa, ou é só esse momento, né? Mas a tendência é que ele vá aumentando, o esgotamento vai aumentando, o cansaço. E aí chega um ponto que a pessoa realmente ela não vai conseguir mais desempenhar as atividades profissionais. Bom, doutora, vamos dar uma pausinha rapidinho, a gente volta depois do intervalo, falando mais agora dos cuidados, né? Vamos alertar o pessoal aí o que fazer para evitar isso e também as formas de tratamento. A gente volta já já. De volta hoje falando de síndrome de Burnout com a Karina Meng. Karina, retomando, antes do intervalo a gente falou uma questão, primeiro a questão do celular, né? Celular, enfim, computador, os e-mails que a gente não desliga. Essa questão do desconectar, do sair do trabalho e não levar o trabalho junto, é importante? Importantíssimo. Vamos até forçar de novo, importantíssimo. Como eu disse, tem momentos que às vezes se faz necessário. A questão é o quanto que isso tem acontecido realmente na vida da pessoa. Todo dia, toda semana, um mês, virou rotina, né? Ela está conectada, ela está tensa, ela está preocupada. Os pensamentos dela estão voltados àquela situação. Então, às vezes, a pessoa pode, ela mesma, combinar com o parceiro, combinar com a esposa, com o marido. Chegamos em casa, a gente deixa o celular. Eu já fiz em terapia de casal isso. Deixa o celular ali no hall de entrada da casa, cada um, vocês chegam, conversam, brincam, vão tomar café, conversam com os filhos. Antes de deitar, pega o celular, dá aquela olhada geral de novo. E deu. Porque se for importante, as pessoas vão dar um jeito de chegar até ti. Elas vão te ligar, elas vão conseguir te localizar. Então, não é nada de urgente que está ali. É a questão do hábito que a gente está ali. Chegou uma notificação, eu tenho que responder. Aí vem o pensamento. O que o cliente vai pensar se eu não responder ele agora? Ou ele me viu online agora.
Então, essa forma também de estar interpretando essas situações, essa forma de estar lidando com as situações, realmente ela vai ter um peso, um impacto muito grande na maneira como ela está relaxando ou não, desconectando ou não. Agora, a questão do tempo de descanso, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma rotina de uma demanda de trabalho muito grande, um tempo de trabalho muito grande diário, e aí, mas ela para um mês de férias, descansa e depois volta para aquela rotina. Isso, um mês de férias é suficiente? Dá para equilibrar dessa forma ou não? Digamos que nessa situação do que a gente tem trazido, do estresse, da sobrecarga, não é um mês de férias que vai ajudar, que vai ser a solução dos problemas. Não vai ser um feriadão estendido que vai ser a solução dos problemas. Porque a gente não é uma pilha que a gente para, recarrega e ela vai durar o ano inteiro agora e daí lá no final do ano recarrega de novo, né? Nosso corpo não é assim. É uma pena. O que a gente precisa? A gente precisa equilibrar. Então, é muito recomendado que a gente tire brechas durante a nossa semana, durante a rotina, para fazer essas recarregadas de bateria, né? Recarregada de energia. Então, durante a semana, tirar um dia para lazer, para jogar bola, para brincar, para fazer coisas que relaxam. Cada pessoa tem uma, não dá pra gente dizer assim, ó, vai brincar com o filho, ou vai ver TV, ou vai ouvir música, que isso te ajuda. Pode ajudar para um, pode ser totalmente estressante para outra pessoa. Então, cada um tem que encontrar o que para ele relaxa. E ele conseguir colocar isso durante a rotina dele, durante a semana dele. Então, não tem nada demais numa segunda-feira tu descansar, ou numa segunda-feira tu marcar e sair com as amigas, ir num shopping, né? Na quarta-feira, no sábado. Tem semanas que, ok, vai ser atípicas e vai exigir um pouquinho mais, mas que isso não faça rotina. Então, sempre busque o equilíbrio. E se eu já cheguei naquele extremo, já estou com esses sinais de alerta, o indicado é realmente procurar um profissional, é a saída? Muitas vezes ela não vai conseguir realmente sair sozinho. Compartilhar com pessoas próximas, eles não vão ter o entendimento e a clareza de muitas vezes auxiliar da forma, né, adequada. E com certeza a ajuda profissional é o que vai vir para ele conseguir se restabelecer novamente. Dependendo da situação, vai precisar entrar a parte medicamentosa ou não. Aí tem que ser avaliado. Mas ele vai ter que, com certeza, reavaliar o estilo de vida dele. A forma como ele está levando a vida dele, os hábitos que ele tem, os momentos de descanso, de lazer, como hoje a questão do trabalho está na vida dele, né? Às vezes a pessoa não consegue, às vezes a pessoa realmente ela percebe que ela mesma avalia e vê que ela não consegue diminuir o tempo, ela não consegue delegar para as pessoas, ela que tem que fazer tudo aquilo. Então, às vezes a ajuda realmente vai ser o único caminho para auxiliar ela a ter uma mudança de vida, porque isso vai ter que ser para a vida toda dela. E tem quem seja resistente a não querer mudar esses hábitos? Ou, por exemplo, não posso abrir mão do meu trabalho, que tem uma carga horária muito excessiva. Tem essa resistência, às vezes? Sim, às vezes a própria pessoa acha que não é aquilo que está trazendo toda a sintomatologia, né? E ela vai ter resistência achando que, tipo, outras pessoas conseguem, por que eu não consigo, né? E realmente outras pessoas conseguem? Isso também depende? Depende, na verdade, assim, a gente diz que outras pessoas conseguem, mas até que ponto que a gente sabe de fato como é a vida daquela pessoa. Às vezes a gente olha a ponta do iceberg, a gente não sabe tudo. Como que a pessoa administra, como é quando ela chega em casa, quais são os momentos de lazer. Talvez ela também esteja esgotada. Talvez esteja esgotada. E assim, quando ela tira lazer, de fato, ela descansa? Porque tem pessoas que tiram férias e voltam mais cansados das férias ainda. Tem pessoa que tira um final de semana e aquele final de semana ela não descansa. Ela tá, sei lá, ela pode até estar na praia, mas ela não descansa na praia, ela não sabe relaxar, ela não sabe ter lazer. Não tem como eu comparar a minha vida com a do outro, porque vai ter toda uma biologia, uma genética, vai ter todo o contexto, vai ter muitos fatores que não tem como comparar. Então a pessoa ela tem que olhar para ela e ver até que ponto que realmente aquilo está ou não. Uma coisa que muito está hoje é porque assim, mas trabalhar faz bem, né? Mas quem trabalha, digamos assim, é elogiado, né? A pessoa é trabalho. Mas o trabalho também, como outras áreas da vida, pode afetar. Tudo que é em excesso afeta, né? Então tudo, a gente não ter uma ocupação, por exemplo, a pessoa não trabalhar, isso afeta.
Porque muitas vezes ela não tem um senso de se sentir útil, ela não tem um senso de realização dentro dela, algo em que realmente ela tem um propósito e vai afetar em alguma coisa. E o excesso de trabalho é a mesma coisa. Então, aquilo também vai fazer com que tome áreas da vida que ela deveria estar dando atenção e ela não está dando. Parte espiritual, parte de lazer, parte de amigos, parte de capacitações, parte intelectual, N outras áreas, né? Todas elas têm que ter pelo menos um equilíbrio nisso. Para quem convive com pessoas que estão tendo esses sinais, tem sinais que conseguem ser lidos, né? Tem sinais que sim, que dá para ver, assim, que às vezes a pessoa ela tá muito agressiva, irritada, ela, às vezes, o rendimento dela já não é mais o mesmo, às vezes ela pode estar mais chorosa, às vezes ela mesma pode estar há dias se queixando de cansaço. E aí as pessoas, opa, tu não tá legal. Vale um toquezinho. Tá tudo bem? Vale, com certeza, essa é uma dica boa, né? Quem sabe tu dá uma avaliada, como é que tá, né? Olha, hoje eu vi que tu não estás muito bem. Eu acho que vale sim, porque às vezes a pessoa ela tá no processo e às vezes ela não se percebe. Não para mais para pensar a respeito do que ela está produzindo, do que ela está na rotina inserida e não percebe a origem que está desencadeando tudo isso. Que dicas, antes de a gente já encerrar, né, se encaminhando para o fim da nossa entrevista, que dicas você daria para quem está em casa e começou a sentir esses sinais, mas ainda não teve aquele estalo de que deve procurar uma ajuda? Eu acho que é ela mesma fazer uma leitura dela, perceber assim, não estou no meu normal, não estou bem, vou cuidar de mim, vou me permitir descansar esse final de semana. Se ela conseguiu descansar e na segunda realmente ela se sentiu revigorada, ela se sentiu com ânimo melhor, ok, ajudou, né, e conseguiu melhorar. Às vezes isso já vem há um certo tempo, ela tenta relaxar e não consegue. Tem um paciente que às vezes ele diz, Karina, chega final de semana eu só quero dormir. Para descansar. Ok, tu descansou? Não. Ele dorme o sábado todo, o domingo todo e não descansa. O corpo não descansa porque já é mental, já não é mais só físico, né? E aí ele chega mais cansado ainda. Tipo, quanto mais tu dorme, mais cansaço sente ainda. Então quer dizer que já está num estágio mais avançado que físico e mentalmente já está ocupando, né? Então eu acho que é válido, principalmente nessa época de final de ano, a gente fazer uma avaliação do quanto que está a nossa qualidade de vida, né? O quanto que realmente eu tenho me dedicado para todas as áreas da minha vida, o quanto que eu tenho me sentindo bem. E para quem já está um pouquinho avançado, que está às vezes escutando nossa matéria e está assim, eu acho que eu já estou numa fase... Já teve algumas panes também. Eu acho que meus colegas já não me suportam mais no trabalho, esse negócio de dar pane aí já me deu também. Busque bastante o verde, né? Hoje a ciência já provou que realmente estar no mato, na natureza, isso recarrega nossas energias, estar em contato com cachoeiras, com água, com mar, isso de fato fisiologicamente faz o nosso corpo, né, conseguir relaxar. Claro que é importante ele observar, eu não vou lá na casa da praia, que aí tá cheio, com todos os parentes, que dá aquela briga e tu sai de lá mais estressado do que tu foi, né? É importante ele avaliar que o momento é para ele descansar, é para ele tentar esvaziar a mente e realmente, né, só descansar. Desligar o celular um pouquinho. Desligar, então às vezes é bom ir em praia, ir no meio do mato, no sítio onde não funciona nem 3G, porque aí assim, ele realmente se obriga a fazer aquilo, fazer caminhadas, sentir a grama, sentir a areia, sentir a água, né? Às vezes, eu não tenho como, Karina, tenta estender às vezes aquele banho durante a semana, né? Água, é relaxante também, toma um banho mais demorado, né? Busque, às vezes, momentos de paz, momentos de silêncio também. Busque encontrar o que realmente te acalma, o que te relaxa. Cada um tem o seu. Eu acho que é importante esse ponto de equilíbrio sempre estar em equilíbrio. Com certeza. Karina, obrigada. Tenho certeza que essas dicas aí, fim de ano agora, né? Foi ótimo para o pessoal começar o ano, pelo menos se renovar para o ano que vem. Verdade. Obrigada pelas dicas, com certeza foram muito importantes. Eu também vou aplicar alguma delas, né? Com certeza, para não dar mais essas panes, né? A gente tem que aplicar, né? Eu, porque sou psicóloga, que não tem que aplicar também, né? Com certeza. Estamos aqui para isso. Fico à disposição e agradeço também a oportunidade. Obrigada. Bom, gente, Primavera Saúde vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais dicas, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar aqui na TV Primavera.